Olá pessoal, aqui é o professor Eduardo, do Colégio João Paulo I, do Clube de Física, resolvendo mais umas questões de eletrodinâmica para nós. A questão de número 1 diz o seguinte: um fio condutor é percorrido por corrente contínua de intensidade 4 amperes. A quantidade de carga que passa por uma seção transversal A em 1 minuto é d. Repare que nós temos duas informações importantes nessa questão. Informação de número 1. Nós temos uma intensidade de corrente elétrica de valor 4 amperes. E o intervalo de tempo de 1 minuto. No entanto, nós já estamos acostumados a trabalhar no sistema internacional, no qual nós devemos trabalhar em segundos. Então, este intervalo de tempo fica especificado em 60 segundos. Correto? A partir daí, lembrem-se que quantidade de carga é uma grandeza derivada do produto entre corrente e intervalo de tempo. E, portanto, a quantidade de carga que atravessa a seção transversal deste condutor, por uma corrente de intensidade 4 amperes em um intervalo de tempo de 60 segundos, é igual a 4 vezes 60. Lembre-se que 4 vezes 6 vai dar 24. Com o zerinho, 240 ampere vezes segundo, que é o que nós chamamos de Coulomb. Ok? Trabalhando um pouquinho com os gráficos de corrente por tempo, observe que nós podemos resolver essa questão de uma outra maneira. Se tu quiseres, tu podes construir uma função que trabalhe a corrente elétrica em amperes, cuidem sempre as unidades, pelo tempo em segundos, né? E aí nós admitimos que esta função começa no instante zero, aqui, instante zero, com uma corrente de 4 amperes contínua, ó, corrente contínua, ou seja, no instante no instante zero, esta corrente vale 4 amperes e ela permanece valendo 4 amperes pelos 60 segundos fornecidos no texto. Então, ela será de 4 amperes durante todo este intervalo de tempo aqui. Bom, a partir desta análise, nós podemos calcular a área desta função e, pela área da função, chegarmos à quantidade de carga. Né? Lembre-se que esta área aqui, ela é calculada pelo produto do valor da corrente pelo intervalo de tempo de 0 até 60 segundos, certo? Se nós calcularmos 4 vezes 60, chegaremos nos mesmos 240. Questãozinha de número 2 da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, que diz assim: através de um determinado condutor passam 4,8 vezes 10 na 18 elétrons, ok? Elétrons por segundo. Então, começamos calculando a quantidade de carga que 4,8 vezes 10 na 18 elétrons portam. Lembram que elétron é um portador de carga. E que cada um elétron possui a carga elementar de menos 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs. Como a corrente trabalha com o sentido real e convencional, nós utilizaremos para a corrente elétrica um valor positivo para a carga elementar. Então, a quantidade de carga total fornecida depende do número de portadores de carga, que multiplica o valor da carga de cada um desses portadores. No caso, 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs. Este valor aqui. Teremos, portanto, uma quantidade de carga especificada em 4,8 vezes 10 na 18 portadores de carga, que multiplica 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs.
resultando em 4,8, que multiplica 1,6, que vai dar 7,68. E aí o 10 na 18, que multiplica 10 na menos 19, mantém a base. Some os expoentes, 18 mais o menos 19 dá menos 1 coulombs de carga. Ok? Próximo passo, cálculo da intensidade de corrente elétrica, que pode ser obtida pela quantidade de carga que atravessa a seção transversal de um fio em função do tempo, resultando em quantidade de carga 7,68, que multiplica 10 a menos 1 coulombs, dividido por, observe o texto, através de um determinado condutor passam 4,8 vezes 10 a 18 elétrons por segundo, ou seja, a cada 1 segundo. 1 segundo. A partir daí nós temos o valor de intensidade de corrente elétrica estabelecido em 7,68 vezes 10 na menos 1 coulombs por segundo, ampere. Fechou. Então nós temos as duas primeiras questões resolvidas. Muito obrigado pela atenção, grande abraço, até a próxima.